1 Reis 18, a partir do versículo 41. E essa palavra foi confirmada nesta noite, né? Quando o varão estava louvando a Deus, ele cantou abundante chuva. Eu estava com a mensagem da abundante chuva. Essa palavra Deus me falou quando eu estava lá na Aline. Eu estava lá perto da casa, Deus me falou ali. Olha como é que Deus fala? Conversando com a pessoa, e Deus, eu falei com a minha esposa, Deus me deu uma mensagem agora. Aí eu vou pregar ela. E chego na igreja, o irmão confirma, né? Então Deus é um Deus não é um Deus de confusão, né? Ele vai confirmando, vai revelando. Então fica atento por essa palavra, né, irmão? Para que você possa ser abençoado por ela. Um passe por você. Porque eu falo com aquela passagem do Bartimeu, era uma oportunidade que ele tinha, Jesus estava passando. Aí estava lá, cego e mendigando, mas Jesus estava passando. Jesus não ia ficar lá, Jesus estava Então eu acredito que era a oportunidade dele. Jesus está passando lá. Ele aproveitou, gritou até Jesus. Aproveitou a oportunidade. Então tem muita gente que não entende que a vinda dele na igreja é uma oportunidade que Deus está dando a ele. Ele não percebe isso. Mas eu vejo, toda vez que eu prego, eu prego como entendendo que é uma oportunidade de Deus. O pastor Jorge Linhares falou assim, lá em Brasília, eu prego como se fosse a última vez que eu estou pregando. Eu peguei essa palavra dele. Então, passei a pôr isso na minha vida, a aplicar também em mim. Eu não sei o meu amanhã. Às vezes você não sabe o seu amanhã. Então, agarre a oportunidade, irmão. Fica atento ao que Deus fala. Pode mudar toda a sua vida. Fala amém. Amém. Então, achará aí. Quem achou, diga amém. Amém. Então, vamos lá. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 41. É um capítulo extenso, mas nós vamos focar esse final aqui. 1 Reis 18, capítulo 41. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque o ruído há de uma abundante chuva. Olha lá, há um ruído. Aí você está ouvindo esse ruído? Elias estava ouvindo. Há um ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Disse o quê? Então disse ele, torna lá 7 vezes. Quantas vezes? 7 vezes. Está vendo? Sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, porque para que a chuva te não apanhe. Sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com as nuvens e ventos, e veio uma grande chuva, fala. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, ao qual cingiu os lombos, veio e correu perante Acabe até a entrada de Jezreel. Fala amém. Amém. Podeis assentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos ainda querem ouvir a palavra de Deus? Irmãos, aqui está a conclusão, né?
de uma passagem que Deus levanta Elias. Elias representa aqui um remanescente fiel. Tanto que Elias representa também a igreja do Senhor, porque foi um homem que não foi morto, ele foi arrebatado. Elias subiu num carrossel de fogo. E ele estava lá no Monte da Transfiguração, conversando com o nosso Cristo. Ele e Moisés. Então é um homem especial, um homem que Deus escolheu por um tempo. E Elias foi levantado num tempo que havia uma crise espiritual, crise cultural, crise em toda a área, porque aquele momento Acabe se uniu a Jezabel. Jezabel era uma sacerdotisa de Baal, então ela influenciou ele e levou o povo a apostasar da fé. Levou o povo a não crer mais em Deus. E é ruim quando a pessoa perde a fé em Deus. Ela começa a buscar outras coisas. Ela começa a se dividir com outras coisas. E aí se começa a descer, começa a acontecer a crise. Aquela pessoa, e toda a nação estava em crise, mas Deus não dorme. Fala glória a Jesus. Fala, Deus não dorme, Deus não cochila, Deus está atento ao que está acontecendo no mundo, irmão. Deus vai manifestar. Então agora é a hora de Deus manifestar para mudar aquela situação, para mudar aquele quadro. Então, no momento de crise, nós temos que entender que Deus pode se manifestar. Não é tudo está perdido, não. Deus vai se manifestar, irmão. Deus vai agir, fala glória a Deus. Então, Deus vai agir, Ele vai usar um homem, levanta Elias, naquela época, que profetiza para Acabe, para trazer um momento de prova. E ele profetizou para que a chuva não viesse durante 3 anos e 6 meses, chuva não desceu. Tu imagina a terra sem chover 3 anos. Nada produz. E a chuva é a ciência da vida. Sem água, como é que a lavoura, como é que as plantas? Então imagine 3 anos, então era um momento muito difícil. Mas era já Deus agindo. Já era Deus operando. Então Elias vai e Deus começa agora, vai para o ribeiro de Querite, fica lá, até que Deus agora vai concluir, vai mudar aquela situação. Aí manda Elias se apresentar a Acabe. Elias vai, se apresenta a Acabe e faz um desafio aos profetas de Baal, que eram 850 homens, e Elias sozinho foi lá e enfrentou, e chama eles para um desafio no monte, chamando ele, falou para que eles se apresentassem lá, e o Deus que respondesse com fogo, esse era o Deus verdadeiro. Então você tem que entender que é uma batalha espiritual. Antes de qualquer bênção, antes de qualquer vitória, há uma batalha espiritual primeiro. Vocês têm que entender. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Jesus disse: não se pode saquear a casa do valente sem antes amarrá-lo. Então você tem que entender que há uma guerra espiritual, há um espírito das trevas que não quer que você prospere, que quer destruir a sua casa, que quer destruir a sua vida, e ele veio com esta missão. Jesus disse que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Então ele vai destruindo, como? Enganando as pessoas, mas Deus não dorme. Deus enviou Jesus Cristo para que tenhamos vida, e vida com abundância. Vamos aplaudir a Ele.
Quando o inimigo vem roubar, Jesus vem restituir. Quando o inimigo vem roubar, Jesus vem para dar vida. Então Elias agora vai enfrentar, porque antes da chuva, antes da abundante chuva, Elias vai para o confronto direto. Vai e desafia os profetas de Baal. Mas antes, para ir para um confronto, entenda bem, você tem que ir decidido a vencer. Você tem que ir decidido e saber em quem você estava crendo. Paulo disse assim: eu sei em quem tenho. Você sabe quem você está crendo? Você sabe em quem você está depositando a sua confiança? Então Elias estava seguro, mesmo sozinho, ele estava seguro, porque ele sabe em quem ele está crendo. Ele sabe em quem ele está depositando a confiança. Ele sabe quem é o dono da vida dele. Então ele não teme o inimigo. Mas e o povo? E o povo como está? E você como está? Aí Elias olha para o povo antes do confronto, antes de subir para o monte, para o desafio. Elias disse assim: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Não é que a pessoa está desviada, que desviado ele está com um pensamento só. Eles estão com dois, ou seja, ele acredita em Deus e acredita também nas outras coisas. Mas para você vencer, você tem que decidir. Para você ir para o confronto, para você vencer, você tem que assumir uma posição só. O próprio Jesus disse: não podeis servir a dois senhores, não pode. Ou você serve a um ou despreza o outro, ou você dedica a um e despreza o outro. Você não pode servir a Deus e o mundo, você não pode servir a Deus e a Satanás. Então o povo estava dividido, era o povo de Deus, mas estava com dois pensamentos. Pergunta o seu irmão: até quando tu vai ficar com dois pensamentos? Vamos decidir hoje ou não vamos? Porque eu ouço um barulho de uma grande chuva, e ela está chegando, ela está chegando, ela vai chegar na sua casa, ela vai chegar nessa igreja, ela vai chegar em nossa vida. Quem crê, levanta a mão, dá glória a Deus. Ela vai chegar na sua vida, ela vai chegar na sua casa. Você que está me ouvindo, ela vai chegar aonde você está aí. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então Elias faz com o povo, ele prega essa mensagem para o povo. Elias era um remanescente fiel. Ele está decidido. Ele está convicto. Ele está firme. Apesar de ele ser a minoria, mas sabe que o maior está com ele. Apesar de ninguém estar do lado dele, mas ele sabe que Deus está. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não está com medo. É isso que a pessoa fica com medo, ela está sozinha. Mas Elias sabe que não está só. Você não está só nessa batalha. Quem recebe agora? Você não está só nessa peleja. Talvez você pode estar falando: não, eu estou sozinho. Não, você não está só. Deus está com você. O Espírito Santo está com você. E você vai vencer no nome de Jesus. Glória a Deus. Apesar de Elias estar sozinho, mas ele não está preocupado. Ele está tranquilo. Ele não está preocupado com quem está rindo, quem não está acreditando nele. Não adianta, você pode não acreditar em mim, o importante é eu tenho que acreditar. Não interessa o que você pensa. Às vezes você quer tomar decisão baseado no que os outros pensam. Mas está todo mundo debochando, mas Elias não está nem aí, porque ele tem certeza que ele está na presença de Deus. E que o momento da vida está chegando. Que o momento de Deus mudar a circunstância está chegando, irmão.
E ele vai para o Carmelo, depois de ter pregado esta mensagem para o povo. E lá você conhece a história. Depois de decisão, ele restaura o altar. Para você ter vitória, você tem que restaurar o seu altar. O povo tinha abandonado o altar. Altar fala de sacrifício, altar fala de entrega. Altar fala de obediência. O povo tinha abandonado. Tudo que o diabo quer é que você abandone o altar. A Jezabel destruiu o altar de Deus, mas Deus levantou alguém para reconstruir o altar. Então tem que reconstruir o altar. O altar fala do seu coração. Deve estar quebrado, deve estar magoado, deve estar ferido, mas Deus pode reconstruir. Fala aleluia. Tudo que se deve guardar, disse Salomão, guarda o seu coração. Então Elias, antes de clamar a Deus, ele sabe que não terá vitória sem primeiro restaurar o altar. Não vai ter abundante chuva, não vai ter a presença de Deus sem primeiro restaurar o altar. Então Elias chama o povo tudo para ele, chama a atenção de todo mundo, e eles começam a restaurar, trazer a forma original. Ele começa a restaurar. Então você tem que examinar a sua vida. Jesus falou, se não perdoar, o Pai também não perdoa. Não adianta orar se o seu coração está assim. Não adianta buscar a Deus se o seu coração está desse jeito. Tem que restaurar o altar. Tem que renovar a sua aliança. Então Elias restaura o altar. Restaurando o altar, tudo bem, agora ele vai orar. E quando ele ora, primeiro o povo, os profetas de Baal e de Azera, fizeram aquela cena deles lá, mas não teve resposta. Ninguém respondeu. Mas agora é a vez de Elias. E Elias pede o sacrifício da tarde, ele começa a orar a Deus. E quando ele ora, Deus responde. O fogo de Deus desceu num altar restaurado. Quem crê que o fogo de Deus vai descer? Fogo simboliza a presença de Deus voltando. A presença de Deus voltando. Fogo simboliza a glória de Deus voltando. Fogo simboliza a vitória de Deus na sua vida. Fala aleluia! Fogo vai descer no seu altar hoje. E Elias, depois da vitória, depois da resposta, depois que o desafio foi ganho, ele manda matar todo mundo. E agora ele vai orar. Aí chegamos agora no que nós lemos. Ele manda o Acabe embora e ele vai orar. Você vê que percebe que tudo começa pela oração? Hein? Você vê se não orar não funciona. Você vê que no orar as coisas não vai. Elias vai orar, mesmo com a vitória, mas agora ele está precisando da chuva. E ele já percebe que ele fala com Acabe, pode ir embora que eu estou escutando um ruído. Há um barulho. Feche os seus olhos agora. Eu vou pedir ao Senhor para abrir os seus ouvidos espirituais, para que você perceba que alguma coisa está para acontecer, para que você não fique surdo e não perceba numa reunião dessa que Deus está falando. Algo está para acontecer. A presença de Deus está dizendo e algo acontecer. E Elias percebe e diz: Acabe, vai embora, porque eu estou ouvindo o barulho, o ruído. Começou pelo ruído. Lembra quando Ezequias foi ao vale dos ossos secos? Que ele disse: osso seco. Ele disse: houve um ruído.
E ossos começou a se mexer. Glória a Deus. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Eu vou falar até você acreditar. Deus está trabalhando na sua vida. Você percebe? Começa a glorificar. Ah, pastor, eu não sei, mas uma coisa está acontecendo estranha. É o ruído de uma grande chuva. Ah, pastor, eu não sei, mas de vez em quando me dá uma vontade de chorar. É o ruído que está vindo uma grande chuva. Anabassuri candalabácia. Ah, pastor, tem hora que eu me pego chorando sozinho. É isso aí. Deus está indicando. Deus está indicando. Deus está falando. Está para chegar uma grande chuva para você. Eu estou profetizando, não sei se é para todos, mas para alguns aqui, que algo vai acontecer nesses dias na sua vida, algo vai acontecer nesses dias na sua casa, eu não sei, mas Deus está falando com você, que algo vai acontecer. E eu já estou dizendo, está acontecendo agora. A chuva está caindo, o barulho está acontecendo. Percepção, tenha percepção, tenha, Senhor, meu Deus, Espírito Santo, dê sensibilidade a essa irmã, dê sensibilidade a esse irmão, para que ele entenda que Deus está no controle. Aleluia. Quantos creem, diga eu recebo. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Elias disse que estava ouvindo ruído. Mas mesmo ele ouvindo o ruído, ele vai para o monte orar. Ele tinha o seu servo lá. Todos os profetas tinham um ajudante. Alguém que andava com ele. Enquanto ele ora, a Bíblia diz que ele ajoelha. E põe a cabeça entre os joelhos para clamar a Deus pela essa chuva que ele estava escutando. E quando ele começa a orar, ele fala com o moço, vai lá ver se tem alguma coisa, se vai acontecer alguma coisa. E uma resposta que vem não era uma resposta boa. A resposta que o moço trouxe foi essa: não está acontecendo nada. Parece que não está acontecendo nada. Você também pensa, não está acontecendo nada. Eu estou orando e não está acontecendo nada. Mas quem falou para você que não está? Você esqueceu do barulho? A fé é uma semente, meu querido. Quando você planta uma semente, você põe a semente na terra, não é isso? E você tampa aquela semente com a terra, não é isso? E você olhando, parece que está acontecendo alguma coisa? Mas está. Dentro da terra. Longe da sua, a semente quebrou e a raiz começou a crescer. Com o tempo que vai aparecer. É assim a fé. Não precisa você ver. Não precisa você ver, você tem que crer que está acontecendo, que a sua oração não é em vão, porque você não está orando a um Deus de barro, um Deus de madeira, um Deus de metal, você está orando a um Deus vivo, a um Deus criador dos céus e da terra, a um Deus que ouve e que vê. E se você crê, está acontecendo alguma coisa. Mas aquele homem chega para ele e diz o quê? Não está acontecendo nada. Elias parou de orar? Elias parou de orar, gente? Então, só vai acontecer se perseverar. Exige uma perseverança. Não está acontecendo nada, mas ele não parou de orar. Por que não está acontecendo nada? Ele continuou orando. E falou com ele o quê? Vai lá 7 vezes. Quantas vezes? 7 é o número de Deus. 7 é o número completo de Deus. Ele manda ele 7 vezes.
Imagina ele subindo e descendo, Elias orando, primeira vez. Volta a segunda vez, Elias não está acontecendo nada. Vai de novo, Elias continua orando. Vai a quarta vez, a terceira vez, e volta com a mesma resposta. Elias não está acontecendo nada. Volta a quarta vez, o que é que ele diz? Elias não está acontecendo? E Elias para de orar. Para de orar. Pergunta sua mão, tu vai parar porque não está acontecendo nada? E Elias continua orando, e ele vai lá pela quinta vez. E volta com a resposta: Elias, não está acontecendo nada. Se é você, já tinha parado, né, irmão? É, né? Mas eu não paro. Vai acontecer sim. O diabo está derrotado, vai acontecer sim. Todos podem falar, mas Deus não falou. Vai acontecer sim. Aí ele vai a sexta vez e volta com a mesma resposta: Elias, não está acontecendo nada, meu querido. Ele vai de novo. Deus é um Deus que testa a nossa fé, né, irmão? Porque se você não tiver perseverança, não pensa que tu vai alcançar alguma coisa de Deus. Deus não é com a pessoa inconstante. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, a pessoa que é inconstante, a pessoa que duvida, Tiago disse: não pensa tal homem que receberá de Deus alguma coisa. Não recebe, porque é inconstante. Então, mas Elias está continuando a orar. A Bíblia não diz que é 7, mas ele decide. Aí até algo acontecer. E aquele moço sobe a 7ª vez. Nós lemos aqui. E quando ele volta com com uma pequena esperança. Elias ouviu uma nuvezinha apareceu lá embaixo. Uma nuvem no tamanho da mão de um homem, a mão de um homem. Imagina uma nuvem no tamanho da mão de um homem, quem fala, na mão de Deus. Se fosse a mão de Deus, eu acreditaria que era no tamanho do mundo. Mas uma nuvem no tamanho da mão de um homem. É grande ou pequena? Hein? Pequena. Ele vem com a notícia, com a palavra, que alguma coisa está acontecendo, mas insignificante. Mas Elias não desprezou as coisas pequenas. O problema de muitas vezes é que ele não acha que Deus age com as coisas pequenas. Às vezes você espera algo grande, mas Deus começa com uma coisa pequena. Deixa eu ver o versículo aqui. Lá em Zacarias 4,10 diz assim: ora, quem despreza o dia das coisas pequenas, por estes 7 se alegarão, vendo o prumo na mão de Zarababel. São estes os 7 olhos do Senhor que discorre por toda a terra. Então, irmão, você não pode desprezar as coisas pequenas. Por que você acha? Porque Deus pode agir nas coisas pequenas. Algo pode começar pequeno, mas pode se tornar grande. O problema é a pessoa desprezar as coisas pequenas. Está acontecendo, não é significante, mas já começou alguma coisa. Já começou algo. Talvez você recebeu uma notícia, não é tão grande que você queria, mas já começou alguma coisa. Talvez você comece num empreendimento e não dá um tanto resultado, mas deu algum resultado. Então não podemos desprezar os dias das coisas pequenas, porque Deus pode estar nas coisas pequenas. Quer ver um exemplo? Jesus está lá, pregando o Evangelho, mais de 3.000 pessoas, e de repente Jesus vai testar os discípulos. Está lá em João capítulo 6, na multiplicação do pão, a primeira, e Jesus está lá, uma multidão de pessoas, e aparece alguém com 5 pão e 2 peixinhos, e Filipe fala assim: o que é isto? O que Filipe fala?
para tanta gente. Mas Jesus está nos ensinando. Ele desprezou o pouco. Talvez você despreze o seu salário porque é pouco. As coisas vêm na sua mão e você é muito pouco, mas é Deus que está te dando. Seja fiel no pouco, que Ele te coloca no muito. Se você for fiel no pouco, Deus te colocará no muito, porque quem é fiel no pouco, Ele também será fiel no mundo. Não despreza as poucas coisas, pode ser Deus que está enviando. Então Filipe fala para o quê? Para Jesus. Aí, o que é isso? Mas Jesus falou que era pouco. O que Jesus fez, gente? É pouco, mas é o Pai que deu. Vamos dar graças a Ele. Vamos agradecer a Ele. Vamos falar. E Jesus levanta o pouco que Filipe disse e dá graça a Deus. Aí o milagre acontece. Qual o milagre? Começou a multiplicação. Quem quer uma bênção na vida financeira? Não despreze as pequenas coisas. Não amaldiçoa as pequenas coisas. Não diz que isso não é nada. Já é um começo. Talvez é um começo de um grande empreendimento. Porque a gente só espera coisa grande. Falando de Deus, só coisa grande. Mas se Deus quiser fazer na pequena. Amém? Você lembra da mulher que me veio agora na mente? Está aqui, cadê ela? Está aqui. É até bom. Está aqui. A botija de... Isso aqui é uma botija. É o quê? Isso aqui vai ser dado no último dia da nossa campanha das 7 unção. Sexta-feira que vem. É uma botija. Uma mulher estava desesperada porque ela estava com uma dívida muito alta e o credor ia buscar os seus filhos. Não era isso? Quem conhece essa passagem? E ela vai até onde? Ao homem de Deus. E o homem de Deus pergunta a ela e diz: o que você tem em casa? Qual foi a resposta dela? A tua serva não tem nada. Desprezou. Mas o Espírito Santo lembrou ela: você tem alguma coisa. É pequeno, mas você tem. Ela: eu tenho uma botija. Então é isso aí que Deus vai usar. Vai para a sua casa, pegue vasilhas emprestadas, não poucas, muitas vasilhas. Entra na sua casa, fecha a porta, tu e seu filho, a orientação de Deus, e deita azeite naquelas vasilhas. Ela estava falida. Ela ia ser parada dos seus filhos. Imagina o desespero dela. Então ela vai e obedece o homem de Deus. E vai lá, pega as vasilhas. Imagina ela, fechou a casa, montão de vasilhas, segundo a história, vasilha de grande mesmo, que ela pegou vasilha e os filhos dela traziam a vasilha. E quando ela fazia assim, o azeite descia. Daquela pequena vasilha, começou a encher aquelas outras. Fala assim: isso é milagre. Você quer viver milagre? Não despreze as coisas pequenas. Então ela começou a derramar. Você imagina uma coisinha dessa aqui, enchendo as outras. E o azeite não parava, Roberto. Imagina uma lágrima descendo nela, entornando, e o filho só trazendo vasilha, vasilha, vasilha. E depois que o filho falou: acabou as vasilhas, a Bíblia diz que o azeite parou. Ela fechou tudo e foi até o homem de Deus. Esse é um ensinamento, né, irmão? Não fez nada sem falar com o homem de Deus primeiro. O importante é que muita gente é abençoada e não volta lá mais não. Ele é abençoado, o homem de Deus já era, agora já resolvi meu problema. Não, ela voltou lá para receber uma instrução, para receber uma direção. E aí, homem de Deus, o que eu faço? Aí ele disse assim: vai, paga a sua dívida e vive com o resto. Amém? Esse é um ensinamento. Primeiro paga o que você deve e depois vive.
Tem muita gente que faz o contrário, gasta tudo e paga o que você e vive com. E diz a palavra que aquela mulher, diz a história que ela virou empresária. Mas começou aonde? Fala com as coisas pequenas. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Glória. Elias entendeu que era um sinal de Deus. Talvez Deus já te deu sinais, mas você não entendeu porque era pequeno. Talvez você já deu um sinal para você, mas você não entendeu porque é coisa pequena. Você está esperando igual Elias, rebentando tudo. Mas Deus é um Deus simples, irmão. Não saia da simplicidade de Jesus. É simples. Aleluia. Coisa simples. Quando Elias entendeu que alguma coisa aconteceu, uma pequena nuvem, ele entendeu que era um sinal de Deus. Entenda os sinais que Deus te dá. Talvez Deus já te deu um sinal hoje, ou Ele vai te dar amanhã, não sei, e você não entendeu que algo Deus quer fazer, mas primeiro Ele deu um sinal, e você não deu importância, porque era pequeno, não deu importância, porque não é algo que você esperava, mas Deus não age com a nossa mente, Ele age com a mente dEle. Deus não faz como a gente quer, Ele faz como Ele quer. Ele pode vir com coisa grande, mas como pode vir com coisas pequenas. Não importa, importa que Ele vem. Quem quer que o Senhor age nesta noite? Deus está falando com você aqui. Aí Elias, quando percebe que o rapaz trouxe Elias, eu vejo uma nuvem pequena como uma mão de um homem. Elias já falou, vai vir uma chuva. Ele falou, isso não é nada não, volta lá de novo, não precisa voltar não, já entendi, já vai começar a acontecer. Eu quero profetizar agora que vai começar a acontecer. Na sua vida vai começar a acontecer, mas não espera começar algo grande não, começa da pequena. Começa da pequena, é insignificante para o mundo, é insignificante para a treva, mas para Deus Ele pode fazer do pequeno uma grande obra. Ele pode começar de uma coisa e realizar uma grande obra na sua vida. Aleluia! E Ele disse, corre porque vem. Isso é fé, meu irmão. Corre porque vem. Aleluia! Quem está vendo a glória de Deus aqui? Corre porque vem uma abundante chuva. Está vindo a chuva. Imagine, o moço que trouxe a notícia não entendeu nada, mas quem ora entende. Quem ora discerne, quem ora sabe, quem ora o Espírito Santo testifica. É por isso que tu está chorando, é por isso que você está sendo tocado, porque você não é uma pessoa insignificante. Deus vai fazer algo e irá trazer uma abundante chuva. Aleluia! O diabo pode estar falando, o que é isso? Isso não é nada. Menosprezando, não dando importância, mas não importa o que ele fala, importa o que Deus está falando. Você pode estar começando baixo, mas começa aí, fica tranquilo, o Deus que está lá embaixo vai te levar lá em cima, o Deus que está lá embaixo pode te levar lá para cima. Não fique sentindo humilhado, mas dá importância às pequenas coisas. O barulho começou de um ruído, agora ele fala o quê? Corre. Elias disse, então disse, sobe, disse Acabe, aparelha o carro e desce, porque a chuva vem, e ela não apanha. Sucedeu, entretanto, os céus enegreceram. Daqui a pouco começou o céu. Irmão,
3 anos e 6 meses sem chover. Agora o céu está coberto de nuvem. O que representa a chuva? O que representa uma chuva para você? Chuva representa o quê? Bênção, fala, bênção. Chuva representa colheita. Sem chuva tem colheita? Não. Chuva representa colheita. Também pode simbolizar um avivamento. Chuva representa abundância. Agora você vai dar um glória a Deus. Fala assim, a chuva representa uma nova estação. Está chegando uma nova estação. Está chegando a virada. O tempo de cantar chegou. Acabou a escassez. Acabou a miséria. Acabou o sofrimento. A chuva de Deus chegou. E agora é hora de colher aquela semente que tu plantou. A chuva chegou para fazer brotar a semente, para fazer trazer o fruto para a sua casa, para trazer a sua vida uma nova estação. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Elias entendeu, irmão, que aquela pequena chuva era o início, aquela pequena mão, aquele pequeno sinal, era o início de uma abundante chuva. E assim aconteceu. Ele correu para avisar Acabe. A chuva chegou ou não chegou? Mas você viu o espaço até a chuva chegar? Eu comecei falando do posicionamento, do confronto, da restauração, para que a chuva chegue. E Deus começou esse processo. Eu acredito que Deus começou esse processo. Deus está fazendo algo, irmão. E eu não vou desprezar as pequenas coisas. Eu não vou desprezar os pequenos sinais que Deus está me dando. Eu vou ficar atento. Fala para o seu vizinho, fica atento, irmão. Por que você está desanimado? É porque você olhou e está tão insignificante. Não, fica atento que Deus vai fazer alguma coisa. A chuva está chegando na sua casa, está chegando na sua história. Deus vai fazer alguma coisa. Deus te trouxe aqui para me te falar, vai acontecer alguma coisa. O barulho o Espírito Santo já te deu, ele já te tocou, já te falou. Agora Deus está falando, os sinais, fica atento. Deus sempre dá sinais, irmão. O problema é a gente estar atento. De vez em quando eu percebo o sinal, mas de vez em quando a gente não percebe, porque a gente cai a ficha. Não é? Quem já aconteceu isso? Deus deu até um sinal, não percebi, mas Deus dá sinal. Tu já percebeu quando você tem dia que você vai no culto e sente que alguma coisa vai acontecer? Acho que Deus hoje vai falar comigo. É o sinal. Alguma coisa, você já vai, às vezes você vai num culto e sente que aquele culto vai ser diferente. É Deus te preparando. Aleluia. Às vezes eu vou para um lugar, eu já sei que alguma coisa, eu não sei, eu não decido, não dá para entender, mas eu percebo que alguma coisa vai acontecer. Aquele culto vai ser diferente. Aquele louvor será diferente, aquela adoração será diferente, algo vai acontecer, é Deus tocando na sua percepção, porque Ele é que criou você. Mas às vezes a gente não entende, como aqueles irmãos, no caminho de Naús, não ardia o nosso coração e não entenderam que Jesus estava bem próximo dele, como um andarino, irmão? Bem próximo, e o coração deles ardia, mas eles não perceberam que era Jesus. Mas depois que eles convidaram Jesus, os olhos deles se abriram e eles viram que era Cristo. Em vez de eles ir dormir, eles levantaram e voltaram para Jerusalém. Fica de pé nesta noite. Glória a Deus. Jesus não desprezou aqueles 5 pães, ou 7 pães, 2 peixinhos. Jesus desprezou?
Jesus desprezou? O que é que ele fez? Levantou e deu? Dá graça do que você tem, tá? E você alcançou até aqui, graças a Deus. Quando você dá graça, a vontade de Deus é cumprida. Sabia que você dando graça, você se enche do Espírito Santo? A Bíblia diz assim, tudo dai, em tudo dai, em tudo é, em tudo. Não despreza as coisas pequenas. Feche seus olhos. Pai Santo, essa palavra tem endereço, ela está destinada a alguém, porque como disse o teu filho, o Senhor não disse, nem fala com ninguém que está ausente. O Senhor trouxe estes seus filhos nesta noite, para fazer eles entender que o Senhor está trabalhando nas pequenas coisas. Pequenas coisas estão acontecendo, e o Senhor começou a trabalhar nas pequenas coisas. Então visita este lar, visita esta família, visita esta vida, que está decepcionada, que está desanimada, mas não percebeu os sinais. Ó Deus, que o Senhor venha revelar-se, que o Senhor venha derramar as suas abundantes chuvas, Pai, porque o Senhor quer abençoar a tua igreja, o Senhor quer abençoar o teu povo, o Senhor quer que as famílias sejam abençoadas, mas temos que entender que o Senhor é Deus, Pai, e o Senhor trabalha nas pequenas coisas. Que o Senhor venha abrir os olhos de cada um, que o Senhor venha abrir os olhos do teu povo, para que eles cheguem em casa e entendam os seus sinais, que eles cheguem nos trabalhos, no serviço, e entenda que tem um sinal lá do Senhor. Onde eles vêm na igreja, eles entendam os sinais. Senhor, fala, abre os olhos, Pai, para que eles entendam os sinais. Talvez você já está entregando as coisas, não, os sinais já começaram. Deus está operando, o diabo está vencido, Satanás está derrotado, Jesus na cruz o venceu, a obra está consumada, e Ele vive está para abençoar a tua igreja e o teu povo. Levanta a mão e diga, eu recebo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Glória a Deus. Amém, irmão? Não dá para nós seguir mais, mas que Deus possa continuar falando ao seu